Isso então me faz entender que antes do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, o mundo não produzia espinho. Então era um mundo, digamos assim, de campo verdejante, onde você não precisava de sandália, de sapato, de botas ou botinas para se proteger dos espinhos. Porém, se você analisar, você vai perceber que Deus desviou a sua ira, que era para ser derramada sobre o homem, e derramou sobre a terra e sobre a natureza. Assim como quando o homem pecou e a sua nudez ficou exposta, Deus foi lá e matou um animal, e com a pele deste animal cobriu a nudez do homem. Uma vez mais, Deus vai desviar a sua ira e vai aplicar em outrem. Assim como na lei, quando o homem pecava, para que o seu pecado fosse, entre aspas, apagado ou simplesmente encoberto, ele trazia uma vítima, e aquele animal, ele era sacrificado em lugar do homem. Era como se Deus estivesse desviando a sua ira de sobre o homem e colocando sobre o animal, sobre a natureza e sobre a terra. Por esta razão, você precisa entender algo muito simples, porém muito sincero, muito profundo e muito importante. Deus ama todos os pecadores do mundo. O que Deus aborrece é o pecado, e nós precisamos saber fazer essa distinção quando Ele nos ensina a amar o pecador, porém a aborrecer o pecado. Mas eu falei sobre espinhos. Veja, no Éden, a maldição dizia que o espinho ia ser gerado na terra, iria assim prejudicar o homem. Basicamente, logicamente, o homem ia ser ferido no pé pelo espinho. Já Jesus, lá no Gólgota, lá no seu julgamento, ele tem o espinho cravado sobre a sua cabeça. Adão teve o espinho nos pés, Jesus o espinho na cabeça e Paulo um espinho na carne. E ele vai nos explicar a razão pela qual Deus lhe permite esse espinho. Ele está falando aqui em uma linguagem simbólica, poética, espiritual. Louvado seja Deus. Eu poderia até lhe explicar o que seria mais ou menos a situação de Paulo, porque ele diz que foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se gloriasse por aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Ele diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava para que ele não se gloriasse. Alguém diz que era uma doença que Paulo tinha, alguém diz que era um defeito físico, mas o que se sabe com clareza é que era algo permitido por Deus, que lhe causava dor, constrangimento, e lhe fazia lembrar de que ele não era nada, ele era, de que o que acontecia na vida dele era uma operação plena, real e profunda do Senhor. Mas eu vou tentar explicar para você com a experiência que eu tive, uma experiência simples, até hilária, mas você vai entender o que eu vou falar dentro do contexto de que Paulo passou, daquilo que evitava Paulo se gloriar. Eu vou lhe dizer, aleluia, está com poucos dias. Eu fui pregar na campanha ali na nossa congregação no Canaã. A pastora Nete foi primeiro do que eu, que ela ia pegar a Yasmin, e assim adiantava o processo. E eu fui me arrumar para ir para o culto, para viajar, para ir para a campanha. Eu calcei a meia, calcei a roupa íntima, vesti a roupa íntima.
vesti a calça, coloquei o sapato, amarrei o cadastro do sapato, vesti a camisa. Só que na hora que eu fui colocar a camisa por dentro da calça, eu olhei no fundo da calça, tinha uma frecha, tinha uma pequena abertura. Eu digo, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, a gente fica no púlpito, não vai ser bom. E eu digo, o que é que eu faço? Já estou em cima da hora. Aí quando eu olho para o birô que tem lá no meu quarto, eu vi que tinha um broche daquele de usar nas fraldas das crianças. Eu disse, eu tive uma ideia, meu Deus do céu, que ideia maluca. Eu digo, eu vou colocar esse broche aqui e vai resolver o problema. Eu coloquei o broche, vesti tudo bonitinho, entrei no carro, dirigi, cheguei na igreja, as cadeiras não estavam, tinha as cadeiras do púlpito, só que a gente sentou na lateral, era o círculo de oração, foi mais tranquilo ainda. Eu ali estava sentado esperando a minha hora de pregar. De repente a dirigente colocou a igreja em pé, passou o trabalho, eu li o versículo, fiz a oração e comecei a pregar. Meu irmão, na hora que eu dei o primeiro passo, o broche desapregou. Aleluia! Pense em um culto abençoado, irmão. Foi uma glória, pastor José. Deus se fez presente e parece que o céu desceu da casa. Mas toda vez que eu dava um passo, o broche da minha coxa, tome, eu dava glória. Alguém disse, o pastor está alegre, o pastor está cheio, o pastor está com som. Só eu e Deus sabia. Então o que o apóstolo Paulo passou foi mais ou menos isso. Quando ele se sentia alguma coisa, o espinho vinha. Você não é nada, você não é de nada, você é pó, você é cinza, você é barro, você é pecador, você é cinza, você é aleluia. Mas o que está nas... irmãos, era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Pastor, mas por que o apóstolo Paulo passou por essa tentação de desejar se gloriar alguma coisa? Se você ler o capítulo 12 de forma completa, você vai ver ele dizendo, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus não sabe, mas que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que o homem não tem capacidade para falar. Aleluia. Esse terceiro céu, alguém explica, e ele até diz que foi ao paraíso. Seria o paraíso, louvado seja Deus. Veja, o céu é a morada de Deus, aleluia. É aquele lugar que Jesus Cristo disse assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Este é o céu. Mas ele diz que o terceiro céu seria o paraíso. Mas fica difícil para a gente entender, porque no meu entendimento o terceiro céu, ele é algo mais sublime do que o primeiro céu, ou do que o céu, aleluia, número 1, louvado seja Deus. Veja, o preso ou condenado na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No entanto, eu posso analisar e entender que se o céu, aleluia, a morada de Deus é um, e o terceiro céu é o paraíso, isso significa dizer que o céu, morada de Deus, é bem mais elevado do que o paraíso. Porém, se o paraíso está aquém do céu, que é a morada de Deus, e Paulo sendo arrebatado até lá, aleluia, ele viu coisas inarráveis, indizíveis, que o homem não consegue descrever, explicar com palavras humanas. Se este céu, se este paraíso tem essa natureza, imagina o céu de Deus. É por isso que está escrito, aleluia, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração do homem. Quando a Bíblia diz não subiu ao coração do homem, a Bíblia está querendo dizer aquilo que você não pensou, aquilo que você não imaginou, ou aquilo que você não consegue imaginar, aquilo que você não consegue pensar. Por quê? Porque na mente humana você pode pensar que mora num palácio de piso de ouro, aleluia, banheiro de ouro,
banheira de ouro, mármores, granitos, diamantes, pedras preciosas. Você pode imaginar um castelo, um palácio, da forma mais sublime que você consiga descrever na sua imaginação. Pois é, eu ainda lhe digo e lhe afirmo que o que Deus tem preparado para a igreja, o que Deus tem preparado para os fiéis, o que Deus tem preparado para os crentes que andam e guardam a palavra, é algo além daquilo que alguém possa imaginar ou possa pensar. Louvado seja Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele viu o terceiro céu, e nesse terceiro céu tem coisas inarráveis, indizíveis, coisas que o homem não consegue descrever, não consegue falar. E ele diz no versículo 5: de tal coisa eu poderia me gloriar, aleluia, porém não me convém. Aleluia. Se eu posso me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Como é que alguém, irmão, vai se gloriar nas suas fraquezas? Como é que alguém vai contar vantagem das suas fraquezas? Porque eu, você, nós falamos dos nossos feitos, que fizemos assim, que fizemos assado, que vencemos, que triunfamos, que realizamos, que construímos, que avançamos, que prosseguimos. Nós logo nos gloriamos nisso. Ninguém chega aqui para se gloriar dizendo: eu fracassei, eu não consegui ir avante, eu não consegui construir, eu não consegui conquistar, eu não consegui avançar. O apóstolo Paulo vai na contramão daquilo que a lógica e a filosofia vai entender. Aleluia. No versículo 6 ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que de me ver ou de me ouvir. Aleluia. Pelas grandezas, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, aleluia, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltaste. Louvado seja Deus. Veja, queridos irmãos, eu estou falando, aleluia, do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Veja, lá em Corinto ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele teve um privilégio tão grande, aleluia, pastor, mas os outros discípulos também não estiveram com Jesus, também não andaram com Jesus, também não aprenderam com Jesus. Eu concordo com você. Porém, os outros discípulos aprenderam com Jesus quando Jesus estava em um corpo material e humano, em um corpo carnal e mortal. Paulo vai aprender de Jesus, ele já num corpo glorificado. É por esta razão que quando Paulo se refere a Jesus, ele não diz Jesus Cristo, ele diz Cristo Jesus, porque os outros, aleluia, João e Pedro, muitas das vezes se referem dizendo Jesus o Cristo. Já Paulo dizendo Cristo Jesus. Por quê? Porque os apóstolos conheceram primeiro Jesus, que é o homem material, para depois conhecer o homem espiritual, que é o Cristo. Já com Paulo foi o contrário. Ele primeiro conheceu o homem espiritual, o homem glorioso. Primeiro ele conheceu o Cristo para poder saber sobre Jesus. Aí ele diz: porque eu recebi do Senhor. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim, não foi um serafim, nenhum das outras classes de anjo, por mais poderosas e grandiosas que sejam, veio me trazer nenhuma revelação, veio me ensinar nada, mas o próprio Senhor Jesus me fez sentar na cadeira, e eu fiquei lá, e ele, como soberano e supremo professor, ele me ensinou. Será se alguém nesta noite está disposto a receber de Jesus, a aprender de Jesus? Porque Jesus está disposto a ensinar. Ele mesmo dissera em Mateus, aleluia: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu ensino. Aprenda de mim, porque eu ensino. Se você quiser aprender, eu estou disposto a ensinar. Mas você quer
quer fazer do seu jeito, quer fazer das suas ideias, quer fazer dos seus pensamentos, porque você acha que a sua ideia é boa, que o seu projeto é especial. Mas eu estou querendo lhe ensinar. Se você quiser aprender de mim, eu estou disposto a lhe ensinar. E eu creio que nesta noite eu estou diante de uma plateia, entenda-se plateia como igreja, um povo que está disposto a aprender de Jesus. E é por isso que você está aqui. Você não veio aqui simplesmente porque aqui tem algum obreiro bonito, meu Deus do céu, mas quem sou eu? Ai, meu Pai do céu, aleluia. Não, você não veio aqui simplesmente porque o local é agradável, não, a cadeira é dura, não tem ar-condicionado, está queimado, o ventilador tem um fracassado, mas você veio aqui. Você não veio aqui porque não tinha algo melhor, talvez você tenha até um troco no bolso e pensou, devia ir na pizzaria hoje, ou devia hoje era tomar um açaí, um sorvete para refrescar, mas você disse, não, hoje eu vou para a casa de Deus. Pode até ser que depois do culto eu tomo um açaí, eu tomo um sorvete, eu como uma pita e tomo um guaraná gelado, mas primeiro eu quero ouvir, aprender e receber a palavra, oh glória. E é por isso que Ele está presente na casa, para me dar e para te dar vitória. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Versículo 8: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Você não sabe o segredo, você não sabe o mistério. Olha, quando um judeu ele tem um pedido para fazer a Deus, quando o judeu vai fazer uma petição ao Eterno, ele só pede uma vez, não são 2 nem 3. Ele chega diante do Eterno, se curva, se prostra, se rende, se ajoelha e pede uma única vez. Pastor, mas o Senhor ensina que a gente deve orar de forma constante. Claro, irmão, porque você só quer orar pedindo, mas oração não é só pedir, não. Existe oração para agradecer, existe a oração para louvar, existe oração para adorar, existe oração para glorificar, existe oração para glorificar, para exaltar. Você só quer orar para pedir, você só sabe pedir. Oh, meu Deus do céu, tem crente que é tão pidão, irmão, que até o Mateus 7,7 diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á. Está escrito assim, pode ler aí na sua Bíblia, Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Mas ele é tão pidão que diz assim, na Bíblia está escrito pedi, pedi. É não, rapaz, está escrito lá pedi e dá-se-vos-á. Mas você é tão pidão que quer pedir 2 vezes. Aí o judeu, quando vai orar, ele só pede uma vez e ele esquece, ele deixa para lá. Por quê? Porque ele sabe que Deus não tem amnésia, ele sabe que Deus não tem Alzheimer, ele sabe que Deus não se esquece. Ele coloca na mão de Deus e tem confiança e certeza de que não precisa ficar cobrando nem lembrando, porque no momento certo Deus vai fazer. Deixe de ser apressado, deixe de ser avexado, aprenda a esperar, porque o tempo é de Deus, a vontade é de Deus, o poder é de Deus, o querer é de Deus. Ele não vai fazer porque você está se esperneando, ciscando, se bufando e tanta. Não, Ele vai fazer no tempo certo e na hora certa. Ele sabe a hora de agir. Aleluia. Então o judeu ele só pede uma vez e esquece. Quando ele está muito agoniado, muito angustiado, muito preocupado, ele pede 2. Agora, se de repente, irmãos, se de repente o negócio estiver bem complicado, bem difícil, bem angustiante, sabe, já estiver no limite, ele pede 3. Se ele estiver no limite, ele pede 3. É por esta razão que Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele ora 3 vezes, pedindo para o Pai passar dele o cálice. É o máximo, irmão. 3 vezes. Aí o apóstolo disse, eu orei 3 vezes para Deus repreender, afastar de mim. Aleluia. Agora deixa eu contar um segredo pesado para você. Deus nem atendeu a oração de Paulo e nem a oração de Jesus. Paulo continuou com espinho na carne e Jesus bebeu o cálice. Então, se por acaso você pedir alguma coisa ao Eterno, orar, clamar 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, 300 vezes,
3.000 vezes, 3 milhões de vezes, e Deus não responder, entenda, você não é melhor do que o apóstolo Paulo, muito menos melhor do que Jesus, porque se Deus não respondeu a oração de Paulo nem a de Jesus, por acaso aí vocês são melhor do que ele? Então recolha a sua insignificância e deixe ele trabalhar, porque ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se revela na fraqueza, Paulo. É assim, Paulo. Quando o homem acha que é grande, que é forte, que é poderoso, que sabe fazer, que tem o poder, que tem a habilidade, a capacidade, a eloquência, a competência, eu não derramo poder porque ele acha que pode. Agora, quando o homem reconhece que é pó, que é barro, que é cinza, que é pequeno, que não pode, que não tem, que não faz, aí é a hora de eu agir, Paulo. Aleluia. Você está entendendo o mistério, meu irmão? Às vezes é por isso que não acontece na minha vida nem na tua vida, porque a gente chega lá como o coronelzão, como o bonitão, o gostosão, o rei da cocada preta, porque eu sei fazer, porque eu sou o tampa, eu sou o cara, deixa comigo, eu vou lá, eu vou pisar. Aí chega lá, passa vergonha, paga mico, volta humilhado, volta desonrado, volta caído, volta ferido e derrotado. Mas de repente você vai e diz assim: Deus, eu sou tão fraquinho, Deus, eu sou tão pequenininho, meu pai, eu não sei nem por que me mandaram fazer isso, não sei nem porque é que eu estou com essa missão, não sei nem porque o Senhor deixou, porque eu sou tão pequeno. Aí Deus olha lá da eternidade e diz: mas é assim mesmo que eu quero, é assim mesmo que eu gosto, porque eu escolhi as coisas visas, desprezíveis, que não são, as pequenas, rejeitadas, abandonadas, aqueles que alguém olha para ele, não dá nada, diz não pode, não tem nem faz, porque é sobre esta vida que eu derramo a minha graça. Temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, o grande vai pensar que é ele, o grande vai achar que foi ele, que foi a capacidade, a coragem, a competência, a capacidade dele. Aí ele vai querer a glória para ele, aleluia. Mas o pequeno não, o pequeno quando vai reconhece que a glória é do Pai, a glória é do Filho, a glória é do Espírito Santo, que quem faz é Deus, que quem pode é Deus, que foi Deus que abriu a porta, que foi Deus que fez o milagre, que foi Deus que fez. Será se tem alguém nessa noite entendendo essa palavra, está disposto a reconhecer a sua pequenez diante do Eterno, para receber graça, unção, poder e autoridade e ser usado na terra? Oh glória! Oh glória! Aleluia! Glória a Jesus! De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite a glória de Cristo. Eu vou terminar. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, irmãos, isso é uma contramão. Ninguém sente prazer em ser fraco. Mas ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas injúrias. Injúria, irmãos, é quando alguém lhe xinga, quando alguém lhe chama de miserável, de desgraçado, de imprestável, de inútil, e outra série de palavrão que eu sou crente não posso falar. Aí o apóstolo Paulo diz: eu sinto prazer nas injúrias. Glória! Sinto prazer nas necessidades. Quem aqui, irmão, se sente feliz passando necessidade, me diga, pelo amor de Deus. Quem aqui vai sentir prazer nas necessidades? Na hora do almoço, um ovo para 5, meio quilo de fubá, e não tem nem sal. Vai cozinhar o ovo, fazer o 40 e soço. Aí você diz: oh, que maravilha, coisa boa, como é bom passar necessidade. Você diz isso? Tem gente que reclama, irmãos, tendo coisa boa. Imagina. Sinto prazer nas necessidades, nas perseguições. Você sente prazer quando é perseguido? Quando tem alguém querendo puxar o seu tapete, quando tem alguém querendo lhe passar para trás,
Quando tem alguém querendo que você fracasse, fazendo por onde você cair, você sente prazer nisso? O apóstolo Paulo disse: eu tenho prazer em tudo isso. Eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Você sente prazer na angústia? Você lembra que domingo faltou energia? Na hora de começar o culto, mano, falta energia. Meu Deus, e agora? Aí você acha que eu fiquei assim: oh, que coisa boa, maravilha, Jesus é bom. Você acha que eu pensei assim? Fiquei angustiado. Aí você acha que meu Deus, mas Jesus é tão bom que 6h30 na tala chegou. Eu até estava comentando com os irmãos que eu esqueci de ligar o áudio Na verdade, eu liguei o áudio do celular, mas esqueci de aumentar a saída e não gravou o áudio. Eu postei o vídeo com o som natural mesmo, que fica um pouco estridente. Mas aí, quando eu estava fazendo as minhas reclamações, aí me veio à mente e ao coração: que era que você preferia? Não gravar o áudio ou ficar sem energia? Aleluia. Eu digo: Jesus foi bom demais, Jesus. Aí eu senti prazer. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tudo isso que ele passa, que ele enfrenta, toda essa dor e tristeza é por amor de Cristo. Então, se é por amor a Cristo, vale a pena. Pode continuar adorando e glorificando, que com certeza a vitória virá. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não sei se você prestou atenção no culto, mas alguém leu aqui, segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei do céu, perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Terra doente é terra fraca, terra sarada é terra forte. Não sei se você prestou atenção, mas alguém leu aqui em 1 João 2:14. Pai, eu vos escrevi porque sois forte. Filho, eu vos escrevi porque sois forte. Aí a palavra de Deus habita em vós, por isto já venceste o maligno. E aqui o apóstolo Paulo traz, aleluia, a conclusão, dizendo que quando eu padeço perseguição, sofrimento, necessidades, angústias, por amor de Cristo, e isso me enfraquece, se é por amor a Cristo, eu não estou ficando fraco, eu estou ficando forte. Porque se por acaso o mundo, Satanás, o inferno, o pecado está te perseguindo, te humilhando, te angustiando, te maltratando, porque você serve e segue a Cristo, isso significa dizer que você não é fraco, é que você está na presença de Jesus de Nazaré, é que o Senhor te chamou e você está fazendo parte das fileiras celestiais do exército que vai vencer a batalha e vai glorificar ao santo nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique de pé, já estamos no horário. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial.